Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, programa Reintegração comigo, Jéssica Proença, aqui na Rádio Vibe Mundial. E aí pessoal, como é que vocês passaram a semana de vocês? Como é que vocês estão passando pelos desafios, né? Sempre converso isso com vocês aqui. Não importa o que aconteceu, não importa o que acontece na nossa vida, né? Eu sempre falo que a gente pode utilizar as experiências que nós passamos pela nossa vida como aprendizado. Quanto mais sombra tem nessa experiência, mais luz ela tem, né? A vida é essa dualidade. Então, se você começar a levar as coisas dessa maneira, você vai começar a mudar a sua consciência a respeito da tua vida, né? Então, tem o pessoal aqui no Instagram que está me acompanhando. Eu quero falar de novo olá para vocês. Quero agradecer pela audiência. Também quero dar olá aí para o pessoal que está na live da rádio, né, do Facebook. Então, gratidão aí pela audiência de vocês. O meu Instagram é o @jessicaproenca_oficial. Então, é só você me seguir lá, que você pode, né, ver todos os meus conteúdos, além de você ter acesso a todos os programas que ficam gravados aqui da rádio. Eu coloco todos os programas lá no meu YouTube e também no podcast. E tudo é Jéssica Proença. Podcast é no Spotify. Super fácil, tá, gente? Mas tudo isso tá lá no meu Instagram. Bem como você pode encontrar as informações do meu trabalho no meu site, que é o www.jessicaproenca.com.br. Então me segue lá nas redes. Vou ficar super feliz de te receber ali também. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre um assunto que tem a ver com dependência emocional. Esse é um tema que eu estou falando muito nos últimos tempos, é algo que eu estou passando demais essa informação para vocês. E, mais uma vez, aqui a gente vai conversar sobre isso. O que seria a dependência emocional? Tem algumas pessoas que elas se sentem impotentes perante relacionamentos e parece que elas perdem o controle diante da própria vida quando elas estão em relacionamentos, né? Muitas vezes a gente não admite que isso está acontecendo. A gente acha que é o outro que está fazendo algo de ruim para a gente acha ali, quando a gente está nessa dependência com a outra pessoa, que a outra pessoa que está prejudicando a gente. Só que, na verdade, a gente sempre teve uma escolha de estar ou não estar naquele relacionamento. Então, gente, isso pode ser um sinal de dependência emocional. Dependência de relacionamentos, ela existe muito forte e as pessoas elas não percebem que elas estão passando por isso, porque é algo muito sutil, é muito sorrateiro. E você precisa entender que você provavelmente pode ser que, se você passa por isso, né, de você sempre estar se envolvendo em relacionamentos destrutivos, que você muitas vezes parece que você está sendo sugado para aquela situação. Então é aquela pessoa que ela sempre fala assim, olha, eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa para me relacionar e sempre essas pessoas têm muitos problemas. E eu sofro demais. Mas assim, não esqueça que, na verdade, você teve a opção de estar ali. E a gente muitas vezes escolhe esse tipo de relacionamento por conta das nossas memórias, das nossas histórias, né? Então, a gente vai conversar muito sobre esse assunto aqui. O que acontece muitas vezes? Até a pessoa se dá conta, né? E eu sempre atendo pessoas com esse tipo de histórico, que a pessoa já passou até pelo terceiro casamento. Ela já passou pelo terceiro casamento, ela fica sempre sofrendo o mesmo tipo de coisa, sempre passando pelo mesmo tipo de coisa. Quando a gente passa sempre pelo mesmo tipo de coisa e a gente acha que aquilo, na verdade, tem a ver com o outro, que nós fomos prejudicados, a gente está num processo chamado negação, né? Então, assim, muitas vezes nós estamos com dificuldade de nos relacionarmos com outra pessoa e nós começamos a culpar e acusar os outros. Então, dessa forma, a gente não percebe o que eu falei para vocês, que na verdade nós tínhamos sim a opção de não estar ali com essas pessoas. Então, como eu falei para você, a gente tem como se fosse um ímã que nos puxa até aquela pessoa. Esse ímã,
ele é algo que está lá dentro da gente. É como se nós não tivéssemos um óculos adequado para enxergar pessoas saudáveis. Por que isso? Porque lá na tua infância, aquilo lá foi registrado, de que o relacionamento, ele era algo que parecia com algo caótico. Então, eu sempre converso aqui com vocês sobre isso, né? Porque o que acontece é que as nossas memórias lá da nossa casa que definem o tipo de relacionamento que a gente vai acabar escolhendo, né? Então, isso acontece muito, isso acontece demais com as pessoas. A dependência dos relacionamentos é uma coisa que vai acontecendo de forma sutil. Às vezes você tem um comportamento inadequado. Às vezes você acha que quanto mais você se esforça, mais você vai conseguir o amor da pessoa. E quanto mais você se esforça, menos você consegue. É como se a pessoa viesse e te desse uma patada todas as vezes que você fizesse esse movimento, né? E aí, por que a pessoa não tem força para sair desse lugar? Porque, na verdade, isso é uma obsessão. Isso não tem a ver com o amor de verdade. Isso é uma obsessão. Então, quando eu falei aqui no início do programa que, na verdade, você tinha a opção de você sair da situação, só que você não saiu da situação, é porque você estava como se fosse presa, então isso configura numa dependência. É como um vício mesmo. Às vezes a pessoa, ela usa algum tipo de substância, ela usa algum tipo de droga, então ela tem um vício naquela substância. Então ela fala assim, eu não consigo sair, né? Tem pessoas que já passaram anos na mesma situação, ali tentando, né? Tem umas histórias de pessoas que são viciadas, aí ela passa um ano sem consumir, fica tudo, né, legalzinho, certinho, aí chega finalmente naquele um ano, que é o momento que ela vai, a decisão que ela não vai mais fazer aquilo, ela volta atrás. Por que ela volta atrás? Porque aquilo que precisa ser visto não foi visto. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver as âncoras do passado. Quais são as âncoras do passado que fazem com que você ainda se vincule a esse tipo de situação? As âncoras do passado estão presentes ali no teu histórico familiar, tá? Então, quando a outra pessoa quando a pessoa está nesse tipo de situação, isso é muito comum que aconteça. A pessoa não está sendo feliz, ela também entende já que a outra pessoa não corresponde às necessidades dela, né? Então ela continua. Na realidade, tem muita gente que não sabe quais são as próprias necessidades. Ela muitas vezes acha que ela não merece receber tudo de bom na vida, né? Por quê? Porque, mais uma vez, nós temos âncoras lá no nosso inconsciente, que foram colocadas há muito tempo ali atrás, no nosso inconsciente. São crenças de que nós não merecemos ser felizes, né? Muitas pessoas, elas acham que elas não merecem ser felizes. E a pessoa fala assim, como assim, Jéssica? Estou fazendo de tudo. Mas você deu um tiro no pé quando aconteceu. Você deu um tiro no pé quando você teve a chance de você ser feliz. Então, por que você sabota a sua vida? Às vezes a gente está no movimento de honra aos nossos ancestrais. Então, assim, meus ancestrais não puderam ser felizes, minha mãe não pôde ser feliz no casamento dela, então eu também não serei, por honra à minha mãe. Olha só como é interessante como funciona a cabeça das pessoas, né? Então, a pessoa não percebe, ela passa anos na mesma situação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá na história dessa pessoa, a gente precisa ir lá na situação com os ancestrais dessa pessoa, para que ela se sinta autorizada a finalmente ser feliz, a se libertar dessa situação terrível. Como que a gente faz isso? A gente faz o tratamento terapêutico com a pessoa, né? Então, eu trabalho com esse tipo de tratamento terapêutico, eu utilizo a psicanálise, eu utilizo a constelação familiar, e aí eu faço um acompanhamento com a pessoa, né? Porque esse caso de dependência emocional, ele é
a gente precisa tratar ele como um vício mesmo. Ele é um vício, como o vício de substâncias. A pessoa pensa assim, não, é só um vício, o vício só se configura com a substância. Não, também a gente pode depender de pessoas, a gente pode jogar toda a nossa energia para uma outra pessoa e a gente fica com abstinência se nós não estamos com aquela pessoa, como uma droga mesmo. Então, como a gente vai fazendo esse tratamento? A gente vai fazendo esse tratamento, que é um acompanhamento, que a gente vai explorando ali aonde que está onde estão as resistências da pessoa, o calcanhar de Aquiles, digamos assim, aquilo que leva ela, de novo, a cometer o mesmo tipo de erro, né? Então, eu vou passar meu telefone, que é o 11 97162 3408, aí você pode mandar uma mensagem, aí depois do programa eu te explico exatamente como que funciona o meu tratamento, né, em relação à dependência de relacionamentos destrutivos e como que isso pode estar influenciando ali na sua história, na tua infância, né, e aí eu utilizo a constelação também. Algumas pessoas querem fazer só uma consulta com a constelação, eu atendo pessoas de forma individual, lá no bairro do Tatuapé, na rua Monte Serra. Tá? Bem pertinho do metrô. E se você estiver longe também, eu posso fazer esse atendimento. Dá para fazer esse atendimento online, né? Então, a constelação familiar individual com bonecos. No que consiste esse atendimento com a constelação familiar individual com bonecos? Nós vamos ali nos registros ancestrais que você tem, para entender quem é que você está honrando, quem é que você está copiando, pegando essa carga que não é tua. E a gente começa a trabalhar dentro desse conteúdo ali inconsciente, né? Que muitas vezes a pessoa não faz ideia do que está acontecendo com ela. Outra coisa que eu quero convidar vocês é que no dia 10 de março, anotem na agenda de vocês, às 19 horas, nós teremos uma constelação ali no Tatuapé também, voltada para o relacionamento afetivo. É um workshop de constelação, então a gente vai trabalhar em grupo. Então esse é um trabalho que não é voltado especificamente para você, mas para o grupo, porque quando um grupo se reúne, as questões do grupo, elas vêm de encontro àquilo que você está precisando, porque todo mundo faz parte de um mesmo sistema. Então, a gente vê ali esse tema de relacionamentos no dia 10 de março, às 19 horas. Para você fazer sua inscrição, você também precisa mandar uma mensagem para o 11 97162 3408. Que aí a sua inscrição ela precisa ser feita antecipadamente. Nós temos pouquíssimas vagas. Então, vem participar para você conseguir entender exatamente. Não é só entender, porque quando eu falo entender, a pessoa fala assim, eu estou conseguindo entender no mental. É super fácil entender no mental. Só que o que acontece é que somente quando a gente acessa o nosso emocional que a gente consegue, de fato, absorver as coisas. Não adianta você ficar enchendo a sua vida de um monte de teorias a respeito de um monte de assuntos. Se você não aprofundar naquele assunto, você não vai ter os resultados que você está buscando, né? Que você merece ter. Então, uma coisa é a gente ficar estudando sobre algo, outra coisa é a gente mergulhar profundamente nisso. E eu sempre falo isso para as pessoas, sobre a importância dos mergulhos profundos. A sabedoria, ela é formada através disso, quando a gente mergulha profundamente naquela situação, quando a gente se permite e quando a gente vai além do nosso julgamento a respeito da nossa história. E aí pode ser que tenha gente que escute o programa e fale assim, né? Mas você não sabe como foi lá em casa, você não sabe como foi minha vida. Então a pessoa, na verdade, está ainda naquela situação de vitimização em relação ao que aconteceu. Eu não estou dizendo que você não seja uma pessoa que foi vítima de uma questão muito complicada na sua casa. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que você tem a opção de você ficar como vítima ou você pegar aquilo que você aprendeu na sua vida e você transformar em algo muito melhor na sua vida.
tá? Então, entenda, você pode transformar a sua vida com esse conteúdo que você pegou, que você teve que viver. Muitas vezes a sua alma precisou passar por isso. Eu sou uma pessoa que eu sou reencarnacionista, então eu acredito que nós firmamos acordos antes de descer aqui. Então a gente firmou alguns acordos. Eu estava vendo esses dias uma frase assim, que às vezes o perdão na sua vida, ele é muito necessário, porque às vezes o conteúdo da sua vida ali que veio, ele tem muito a ver com perdão. O que você escolheu para viver tem muito a ver com perdão. E como que você pode, na verdade, conseguir entender a sua vida se você não passa por situações que poderiam ser imperdoáveis? Porque nada é imperdoável. Então, a sua alma veio, o quê? Testar isso do perdão, treinar o perdão. Então, a vida te coloca em situações para você perdoar, né? Então, assim, é que nem academia, gente. A pessoa precisa ir lá, treinar até ela conseguir o resultado. E é a mesma coisa com a nossa mente, a mesma coisa com o treinamento que a gente se submeteu ali na nossa vida, que nós escolhemos. Eu gosto de entender assim. Então, se eu tenho uma missão de perdoar, então eu vou me esforçar para entender como que funciona isso do perdão e começar a perdoar. Eu vejo o perdão como algo assim, sinto muito, né? É muito melhor a gente falar assim, sinto muito. Por quê? Porque quando fala perdoar, aí parece que a pessoa está super acima do outro. E, na verdade, ela fica arrogante. Não é isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo para você, perdoar do fundo do coração, sinto muito pelo que aconteceu ali na minha casa, com os meus pais, com a minha família. Aí, quando eu sinto muito, eu fico humilde e eu me coloco no meu lugar de filha, que é onde eu nunca deveria ter saído. Ah, o que é isso, Jéssica? Lugar de filha. Tem muitas pessoas, porque elas passaram por muitas situações muito difíceis na vida delas ali, elas acabaram se sentindo responsáveis por todos ali da casa, né? E aí, ao invés de você ter ficado como filho, você ficou como mãe da sua mãe, ou mãe do seu pai. E aí você foi tomando um lugar que não era seu. Isso em constelação é horrível, porque você passa por toda a sua vida, que são aquelas pessoas que são boazinhas, cuidadoras. Então, elas cuidam de tudo, né? E projetam também essa sensação de abandono que elas tiveram nos outros. Então, por exemplo, por que só aparece curva de rio na minha vida? Por que eu só pego essas coisas? Por quê? Você se atrai por uma pessoa que é tipo curva de rio, que tem vários problemas, porque você mesmo ainda não resolveu aquilo que está dentro de você. Então, você tem muita compaixão por todas as pessoas, mas não tô falando que a gente não tenha que ter, tá? Porque quando eu falo isso, parece que as pessoas acham que eu tô falando que é pra você ser ruim. Não é isso, eu tô falando assim, às vezes é exacerbado. Então, qual é a diferença entre você cuidar de uma pessoa e você passar por cima, tomar conta, você fazer coisas que a pessoa poderia estar fazendo por ela mesma? Existe uma grande diferença entre você entender esse limite. Então, muitas vezes, por conta da tua história, das coisas que aconteceram com você está muito ferida, sua criança está muito ferida, né? Não é porque você cresceu que você não seja criança ainda lá dentro. Então, a sua criança ainda está muito ferida e ela está buscando curar você mesmo em outras pessoas. É por isso que você está trazendo essas pessoas para a sua vida. Essas pessoas que são complicadas. Porque você está sentindo uma compaixão ainda. Na verdade, você deveria estar trabalhando você mesmo. Só que você está projetando. Isso se chama projeção. Então, você está projetando seus problemas no outro. E é por isso que a sua vida fica igual a essa curva de rio. Enquanto você não curar a tua história na tua casa com teus pais, você vai continuar tendo essas coisas, essas manifestações, esse tipo de situação, né? E a gente faz isso não porque a gente é ignorante, não tem nada a ver. Na verdade, quando a gente saiu do nosso lugar ali, quando a gente era mais novo, é porque a gente fez por amor, tá? Isso tem a ver com fazer as coisas por amor. Então, por quê? A criança tem muito amor pelos pais. Ela quer ajudar os pais. Só que esse amor, ele acaba sendo muito autossacrificante, muito cego. Jéssica, não tinha consciência a respeito disso quando eu era criança. Eu sei. A gente não tem, porque o amor é muito grande. Só que quando então, na verdade, você já cresceu. Agora você já pode cuidar da sua vida. Você já pode largar as pessoas.
Não leve as pessoas como pessoas incapazes, porque eles são capazes, né? Quando a gente quer fazer e pegar todos os problemas dos outros para nós, na verdade, lá dentro a gente está julgando que as pessoas são incapazes de lidar com os problemas delas. E elas não são, elas têm força. Inclusive, quando você se mete na vida dos outros, o que você está fazendo? Você está impedindo que essa pessoa cresça também. Então, as pessoas, elas precisam sim lidar com as escolhas que elas fizeram, por pior que seja, né? Porque cada um tem uma vida e cada um precisa cuidar da própria vida, e chegou a hora de você cuidar da sua vida, cuidar das suas feridas, para que você tenha outros resultados, né? Eu vou passar meu telefone novamente, tem gente ligando, gente, mas olha só, manda mensagem, porque agora eu não posso atender você. Só mensagem, por gentileza. É o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Aí você manda uma mensagem, você fala assim: Jéssica, quero saber como que funciona seu atendimento individual com a psicanálise, com a constelação familiar também. Eu te passo tudo o que você precisa saber. E também tem outra coisa que eu queria divulgar para você aí, que vai ser no dia 10 de março, aqui em São Paulo, uma constelação familiar presencial em grupo, ali no bairro do Tatuapé. Essa constelação, o tema dela é justamente esse: relacionamentos afetivos, como a gente pode transformar, encontrar ali dentro da nossa história, a nossa história familiar. Por que que isso acontece, né? A visão sistêmica a respeito. Porque, gente, a gente vai passando mesmo as questões de pai para filho, de mãe para filho, às vezes um avô, às vezes também um irmão, né? Claro que a raiz de tudo é pai e mãe, né? Então, primeiro a gente organiza ali a sua questão com o seu pai, com a sua mãe, depois a gente vai vendo outras coisas que possam estar influenciando, né? Porque a nossa família é enorme e a gente faz parte desse sistema. E aí, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, ela não está conseguindo sair dessa situação porque lá no íntimo dela, ela se sente culpada por estar saindo dessa situação. Isso é algo no íntimo, é algo que a pessoa não percebe, porque conscientemente ela está querendo mudar, só que ela não consegue. Então, ela faz igual aquela pessoa que teve aquele vício e que foi lá, tentou mudar e no fim ela voltou várias casas. Por quê? Porque não foi ali naquela culpa que ela sente em relação a estar saindo do esquema da família, porque até então a família só pôde, né? E não é que as pessoas fazem isso por mal, elas fazem isso porque elas não tiveram uma educação também. Elas receberam isso dos pais dela. Mas você que está escutando o programa, você que está vendo aí, me vendo no Instagram, você é uma pessoa que está buscando a expansão da tua consciência. Então, muitas vezes as pessoas que escutam a rádio, então estão lá no Instagram, estão na live, são pessoas que se sentem ovelhas negras da família, né? E é um peso muito grande, porque você está fazendo tudo diferente de todo mundo. Mas não é que você é melhor que as pessoas, você só está fazendo diferente. Então, você precisa sair dessa culpa para você poder ser feliz, tá bom? E deixar as pessoas com os problemas dela, honrar de onde você veio, mas você largar essas arestas aí, essas correntes que impedem você de ser feliz e ter relacionamentos saudáveis. Eu vou aqui passar meu telefone de novo, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Você pode mandar mensagem para mim, falar assim: Jéssica, eu quero saber como que funciona o seu atendimento individual com a constelação familiar, ou também ali o acompanhamento com a psicanálise, e eu também quero fazer a minha inscrição para o seu workshop de constelação familiar, dia 10 de março, 19 horas, bairro do Tatuapé, ali em São Paulo. Gente, tem que fazer inscrição antecipada, porque tem pouquíssimas vagas. Eu peço para vocês, até para que eu possa receber vocês da melhor maneira possível. Tá legal, gente? Então, eu agradeço aí pela audiência de vocês mais uma vez aqui no programa Reintegração. É possível que a gente mude o foco da nossa vida. É possível que a gente use um novo óculos para enxergar a vida de uma outra cor. É só você começar a se permitir. Gratidão, beijo no coração e até!